Sejam todos bem-vindos ao BoraCast, o melhor podcast para arquitetos e engenheiros que querem viver bem das suas profissões. Esse é o episódio de marketing. Eu sou a Marta Moça. Eu sou a Rafa Brasileiro. E eu sou o Léo Marcel. E hoje tem novidade. A gente vai falar de um negócio que vocês estão aí percebendo, tem muita gente comentando. Qual que é a novidade, gente? Vamos contar para eles? Vamos contar para eles. A gente fez aí recentemente uma mudança estratégica no perfil da Rafa, né? Que é o perfil do BoraArch, onde a gente mudou o nome de usuário. O arroba, né? Que é aquela coisa que todo mundo fica ali, ai, meu nome do usuário, tá certo, tá errado, muita gente se sente seguro. E foi uma mudança cirúrgica e a gente vai explicar bastante pra galera hoje como que foi isso daí. Eu saí de a BoraArch para a Rafa Brasileiro. Era engraçado marcar a Rafa nos stories, né? Você ia marcar a Rafa, você começava a escrever Rafa, não, BoraArch. A BoraArch eu achava tão engraçado. Então, a BoraArch está aqui o Alex é o Bora na Obra Construtora. Exatamente. Seguimos. Exatamente. Aí Mudamos, a gente fez essa mudança grande. Foi uma mudança Mas grande. vamos lá, a gente, né, quem acompanha a gente sempre aqui, inclusive se você não acompanha, se você está chegando agora, se inscreve no canal, tá? Aqui no Bora na Obra a gente sempre faz episódios de marketing, episódios, enfim, de todos os tipos aqui que estão voltados para o mercado de projetos e obras. E a gente falava bastante, né, sobre essa questão de nome de perfil. A Rafa tinha um determinado posicionamento no início que era, né, justificava o motivo pelo qual o nome do perfil dela era BoraArch. E algumas coisas mudaram aí no meio do caminho, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Porque realmente, como o Léo falou, é uma mudança extremamente estratégica. O que mudou, gente? Assim, antes o nome era o nome do escritório, e para as pessoas não acharem que eu tô doida, né? Ela sempre falou que era, né, era melhor para ela, de fato era, né? Porque eu e o Alex, quando a gente criou o nosso escritório, a gente nunca quis que o escritório tivesse vinculado ao nosso nome para que a gente pudesse crescer mesmo, né? Crescer verdadeiramente e não tivesse uma dependência real das nossas pessoas. A gente sabe que no mercado de arquitetura isso é realmente uma meta, né? Não é algo que nasce pronto. No primeiro momento ali, eu lembro que eu tinha clientes que não sabiam nem que o nome do meu escritório era BoraArch, mesmo que o Instagram tivesse ali, não sabia. Por quê? Porque o foco dele era na Rafa, na pessoa, na minha arquiteta, né? Tem toda essa coisa de, a minha arquiteta, a minha arquiteta. E a gente não queria que tivesse esse vínculo tão direto, tão claro, a ponto de que eu e o Alex fôssemos reféns do nosso escritório. Por exemplo, se fosse Brasileiro Arquitetos Associados, né? Brasileiro é nosso sobrenome. Vieira Brasileiro, que era o meu sobrenome antes de casar. Enfim, a gente nunca quis isso para que o escritório pudesse ter os seus próprios parâmetros ali, né? Só que as coisas mudaram, né? A gente cresceu muito nos últimos anos, profissionalmente, pessoalmente também, então muita coisa mudou nos últimos, né, quando a gente abriu essa conta no Instagram, foi o que, 2014, 2015, Sim, né, acho que é a primeira postagem, e aí as coisas foram mudando e tal, e a gente entendeu que era o momento, assim, não foi uma decisão fácil de tomar, foi uma decisão bem difícil, já vem se arrastando, né, Léo? E há anos que eu venho enchendo o saco da Rafa ali, Rafa, vamos trocar esse nome, vamos trocar esse nome. E ela, calma, Leozinho, vamos ver, vamos fazer, vamos pensar, ainda não é a hora. Mas a gente percebeu que... qual é a grande questão aqui dessa mudança de nome? A gente percebeu que não cabia mais no arcabouço da Rafa só a gavetinha da arquiteta. Porque no dia a dia, ela não é só arquiteta, né? Ela é arquiteta, ela é empresária, ela é mãe. Inclusive, esse papel de mãe também começou a pesar bastante no conteúdo e as pessoas começaram a gostar bastante disso. E tem uma conexão muito forte com os nossos seguidores, né? Com a nossa audiência. Então, a gente abriu um pouco mais esse leque para a Rafa poder ter a liberdade de poder dialogar. Ela é professora, ela é mentora, então ela teve essa liberdade agora de poder falar de mais coisas e não só de arquitetura. Tem um lado muito positivo nisso, porque as pessoas que estão chegando agora vão conhecer uma outra Rafa, né? Já vão chegar com a outra percepção da Rafa empresária, da Rafa multi-empresária, da Rafa empreendedora, da Rafa mãe, da Rafa religiosa, e as pessoas que já acompanham ela, que tem um carinho,
estão vendo essa transformação. Então é muito interessante essa mudança que a gente fez. Né? Tem gente que tá achando que eu tô metida. É sério. É sério, cara. Rolou a gente viajando, né? E aí, a internet, ela é uma loucura, né? A internet é uma loucura. Se você não tem mentalidade forte pra aguentar ali o que vem no direct, o que vem nas caixinhas, é melhor se fortalecer primeiro. Mas é o tipo de coisa que não pode parar, né? Mas as pessoas estão assim, mas agora você acha que você virou influenciadora, virou blogueira, virou... Teve uma pessoa que eu respondi educadamente, uma querida que me acompanha há muito tempo, mas ela mandou uma mensagem, você não precisa disso e tal. Eu falei, olha, numa situação ali de mostrar algumas coisas de viagem. Eu falei, olha, então meio que eu já sou, né, isso daí. Eu já sou blogueira. Não adianta eu falar, querer, não, acho que blogueira é feio, blogueira é... Cara... É um certo pudor ali com a palavra, com o nome, um preconceito também, porque, claro, que muita gente se valeu dessa coisa de influencer, né? Começou, profissão, qual é a sua profissão? Eu sou influencer. Uma vez eu tava enfim, não vou nem dar muito detalhes pra pessoa não se reconhecer, mas eu tava com uma criança, né, específica, amiga de um amigo de um filho meu. E aí, essa criança me perguntou, tia, o que você faz? Aí eu falei, tia é arquiteta. A tia tem empresa, né? E aí, alguém que tava do lado falou assim, a tia Rafa é blogueira. Aí, essa criança falou assim, você sabia que a minha mãe é influencer? A minha mãe, ela é uma influenciadora. Aí eu falei, que legal, né? Eu não conheço a mãe, não sei quem é. De verdade, não sei quem é. Aí essa menina falou assim, sim, olha aí o perfil dela. Eu fui entrar, tinha 3 mil seguidores. Assim. Então, assim, a pessoa tava falando pra filha que era influenciadora. Tipo, pelo amor de Deus, né? Influenciadora é uma coisa que a gente não decide ser. Sim. A gente é colocado nessa posição. Eu não escolhi, você não acordei um dia e falei, eu vou virar influenciadora. Sim. Meu sonho é ser influenciadora. Porque influência é algo que você ou tem ou não tem. Você não consegue empurrar a goela abaixo. Né, fazer pose de influenciadora, né, recebidos pagos, aí não, isso aqui é recebidos, aí você não, a pessoa não recebeu isso aí não, entendeu? Sei lá, igual a Samia, esses dias recebeu o negócio da Valentino de presente, ela é uma puta influenciadora, a Valentino mandou um presente pra casa dela, entendeu? No aniversário dela. Mas isso é uma conquista. A Samia em nenhum momento, né, a Samia Marcelino, em nenhum momento ela, porque eu sou influenciadora, porque eu quis ser influenciadora. A pessoa se torna influenciadora, né? Sim. Inclusive eu recebo muito poucos brindes, podia receber mais. Se torna... Estou aberto. Estou aberto. Então. Receber. Caixa postal, tô brincando. Mas a verdade é que você só se torna influenciador, na verdade, quando a audiência te percebe como. Não adianta, e aí essa pessoa fala, você tá se achando blogueira. E não é que eu tô me achando blogueira, é que de fato eu vivo isso. Eu sou, as pessoas me pedem opinião, as pessoas usam, né, meu Instagram ali, meu direct, usam como consulta. Só que aí aconteceu isso que o Léo falou, assim, eu extrapolei um pouco a coisa da arquiteta. Eu sou arquiteta, eu amo arquitetura, pra mim, assim, realmente é uma cachaça. Se eu pudesse, eu fazia só isso, todos os meus dias. Eu ficava criando projetos, revisando projetos, me reunindo com cliente, eu tenho muita paixão em fazer isso. Mas se eu faço isso, eu tô limitando o crescimento da minha empresa, eu tô limitando o crescimento, eu tô limitando o futuro dos meus filhos, eu tô limitando... o crescimento dos meus colaboradores, né? Hoje a gente tem, sei lá, quase 60, 50 colaboradores na empresa. E aí eu entendi que isso era uma necessidade. Eu não fiz porque eu queria, Léo. Você sabe que foi uma dor muito grande, né? Eu sei. Pra mim tomar essa decisão. Não foi fácil, assim. Foi bem a difícil, segunda dor, né? Porque a primeira foi colocar a foto no perfil, tirar o logo do eu era sofrido. apagada, eu era apegada, eu era a louca da logo. É. Porque eu que fiz essa logo. Então tinha uma coisa assim, ela sofreu um rebranding depois, lá em 2019, 2020, eu acho. Mas eu que fiz, assim, com as minhas mãos. Eu lembro que eu abri o AutoCAD, porque tava numa sangria desatada, assim, a gente tinha outros sócios e era uma confusão. Aí mandava pro designer, a namorada de um dos nossos sócios era designer, mas a gente nunca gostava. E era uma confusão, muita gente pra dar opinião. E aí um dia eu abri o AutoCAD, porque era o único programa que eu sabia ali dominar em termos de vetores, eu não sabia usar Illustrator com muita qualidade. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz um truquezinho, eu fiz a logo no AutoCAD, converti num PDF, joguei no Illustrator e converti para vetor.
E aí, aquilo foi a nossa logo durante anos. Era a logo do perfil. Então, eu tinha história ali, eu não queria tirar, mas aí depois crescer eu dói, cheguei, né? enchi o saco, fiquei, tem que trocar essa foto, tem que Encheu o trocar saco, essa foto, encheu tem que o trocar saco, essa foto. Aí trocou, acho que tivemos 4 fotos diferentes da Rafa no perfil. 4 fotos, eu lembro. Eu sou indecisa, apesar de não parecer, né? E também são fases, eu acho, né? Eu acho que é legal essa coisa. Não, mas a da foto foi decisão mesmo. Botava, a Maria olhou pra mim e falou, mãe, essa foto não é você. Eu botei uma que eu tava aqui no estúdio, assim, de braço meio cruzado. Falei, mãe, que coisa esquisita, isso não é você, não, é outra pessoa. Aí troca a foto. Mas aí trocamos as fotos e chegou um momento que a gente olhou e falou, cara, é muito mais Rafa brasileiro hoje. E eu discuti isso muito com a equipe, né? Eu olhava assim, eu falava, gente, cadê o conteúdo? E o conteúdo estava acontecendo, mas o conteúdo agora era um outro conteúdo, né? Já era um conteúdo mais do dia a dia da Rafa, o network da Rafa, as crenças da Rafa. Então, e os projetos também, e as dicas também, e tudo mais. Então, a gente entendeu que, cara, temos que abrir esse leque agora para até não gerar essa confusão na pessoa. Porque se a pessoa chega num perfil que tem o nome Bora Ark, mas ela encontra muito mais sobre vida, crenças, valores, rotinas, negócios, ela fica meio que perdida. Então tem um pouco dessa coisa do posicionamento que a gente fala muito no método Bora Captar. Mas eu ficava eu me sentia meio encurralada quando eu ia fazer conteúdo, quando o nome era Bora Ark. Por exemplo, hoje a gente abriu várias empresas, né? Eu e o Alex, a gente tá com muitas empresas abertas, produtora de vídeo, agência de tráfego, empresa de software, empresa de financiamento imobiliário, várias empresas que eu me sentia limitada para falar desses trabalhos. Sim. Porque eu falava, poxa, isso é incongruente. Um escritório de arquitetura falando sobre produção de vídeo, sobre a importância da imagem. Sobre marketing. Sobre marketing, né? Tanto é que o Bora Captar já foi uma perfil ruptura, separado, né? uma ruptura. Porque, na verdade, as pessoas começaram a me perguntar sobre marketing. Como que eu capto cliente? Como que eu capto? Eu falei, gente, como é que eu... Se o perfil já tivesse o nome de Rafa Brasileiro lá atrás, talvez a gente nem tivesse se conectado. Porque eu teria... Na verdade, a gente era amigo já, mas talvez eu tivesse seguido um caminho de... Tá tudo bem, aqui dentro desse guarda-chuva, eu também falo de marketing. Exato. Só que eu falei, não, eu preciso de... Graças a Deus, ainda bem. Ainda bem. E aí falei, preciso de alguém pra ser a cara do marketing. Porque se eu ficar falando de marketing aqui no perfil de arquitetura, vão achar que eu tô doido. É muito legal ver essa evolução desde o início, né? Porque pode ser um pouco contraintuitivo para as pessoas que acham que estão entendendo o que é marketing. No sentido de que, primeiro, você vê muito assim a pessoa falando assim, não, meu perfil pessoal é uma coisa, meu perfil profissional é outra, e aí ela trava o perfil pessoal dela e ela só fala do trabalho dela no perfil profissional dela. E o que está acontecendo é que o seu perfil começou como um perfil profissional e depois ele se tornou um perfil pessoal. Só que é um perfil pessoal que não é um perfil que você tá ali mostrando fotos de biquíni, não que tenha algum problema com isso, mas não é um perfil tipo assim... Mas... Não, ok, mas eu tô falando assim... Não estou criticando, né? Eu tô só falando que às vezes a pessoa trata o perfil pessoal dela como se fosse um álbum de fotografias. Sim. E agora o que a Rafa faz é tratar o perfil pessoal dela como o branding pessoal dela, como a marca pessoal dela. Isso que eu ia dizer, assim, fantástico isso que você falou, é exatamente isso, assim, hoje tem mais da pessoa Rafa, mas o meu perfil nunca foi tão profissional quanto ele é hoje. Até para as pessoas entenderem que... a intenção, né? Tudo, cada detalhe tem uma certa intenção ali, não é um perfil... sei lá, que eu tô ali, tá só matando a vontade da Rafa, né? Uma coisinha de criança mimada que tá afim de, sei lá, eu tenho vontade de falar sobre isso. Não é sobre isso, é sobre negócios, no final das contas. Não é um perfil, o que é que eu vou falar hoje, né? Não, pelo contrário, existe toda uma agenda de várias empresas que estão acontecendo e a Rafa, ela está em cima desse guarda-chuva, cuidando dessas empresas e fazendo com que as coisas caminhem. Então, é o que a gente estava conversando um pouco antes. Acaba que seu perfil está se tornando um hub. Um hub de conteúdo, um hub de direcionamento, onde as pessoas acabam chegando através de você, porque gostam de você, porque se identificam com seus valores, com seu comportamento. E aí você é a influência que diz, olha, você tem problema com tal coisa, numa caixinha de pergunta, segue tal perfil. Ou vai ter tal evento que vai acontecer tal dia que vai te ajudar. E aí a pessoa ela vai tendo esse direcionamento, né? Sim, mas pode falar uma coisa? Pode. Por mais que seja extremamente intencional, extremamente estratégico, eu sei, porque eu tô ali nos bastidores, eu tô vendo o que vocês estão fazendo,
aquilo funciona porque aquilo é a Rafa. Ah, não, é isso que eu ia dizer, é natural. Apesar de É ter muito natural. Eu tenho uma diretriz, assim, por exemplo, a gente tem um evento de obra financiada, que a gente vai fazer um treinamento online e tudo mais. Eu sei que se surgir alguma pergunta sobre financiamento, sobre obra, sobre construção, sobre sonho e tal, se eu consigo, eu direciono. Porque faz sentido. Sim. Faz sentido pros negócios, faz sentido pra mim. É natural, não é uma coisa assim, eu vou então forçar aqui uma coisa. É natural e eu, de fato, sou essa pessoa. Só que é um recorte da minha vida. Exato, mas é o que eu tô querendo dizer. Você é essa pessoa, quem te conhece no dia a dia sabe que você é uma pessoa que tá o tempo inteiro ligada em negócios, que você vive isso, que você transpira isso, que você tá sempre em grupos de negócios e falando sobre múltiplas oportunidades. Pô, eu não esqueço um dia quando a gente foi fazer SUP, a gente tava... antigamente, antes da Amadá, entendeu? A gente tinha um hobby. Joaquim acordava mais tarde. E aí a gente ia fazer SUP todo sábado no lago. A gente conversava horrores naquela época e tal. Fazer SUP que é bom nada, né? A gente sentava na a prancha. gente ficava no meio do lago parado conversando. Mas enfim, eu lembrei de uma coisa que foi... A gente alugava uma prancha de uma pessoa lá do condomínio, né? E a Rafa falou, pô, Marta, a gente podia comprar umas pranchas, pegar esse cara do quiosque, ele alugava pra gente. Então ela já começou logo a pensar no negócio. Mas o problema é que o negócio... Empreendedor, ele é feito pra resolver problema. Sim. A gente tinha um problema. O cara nunca tava lá na hora. Ele não atendia a gente. Ele tinha um desafio pessoal de acordar cedo. Sim. E a gente começava às 6 da manhã. Então, assim, eu, na verdade, queria resolver o nosso problema e, com isso, ganhar dinheiro. Exato. Porque é o que eu tô tentando dizer. Isso é a Rafa. Aquele perfil lá, ele funciona porque ele é autêntico. É um recorte estratégico da vida dela. Mas ele é extremamente autêntico e focado na marca pessoal dela. E se tivesse feito isso, tava bombando lá. Tava bombando, verdade. Não me ouviu? Você deveria ter me ouvido. E aí é interessante a gente trazer essa visão técnica do nome do perfil, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão do outro lado assistindo esse episódio que ficam naquela dúvida. Mas que nome eu boto no meu perfil? Qual é o momento de trocar? Sim. Eu já tenho, como você falou, eu já tenho um perfil que é o meu pessoal com o meu nome, você acha certo utilizar ou não? É bom sim, porque você vai fazer o que a Rafa fez agora, no momento certo, mas você já vai começar fazendo. Eu, particularmente, hoje, a minha visão é que se eu tivesse começado direto com o meu nome, teria sido muito mais fácil. Sim. Que essa coisa do escritório depender do meu nome e tal, isso é mais sobre gestão do que sobre o nome do perfil. É mais sobre como a gente conduz da hora que o cliente fecha, né? Ali na apresentação de proposta, por exemplo, ter toda uma pegada de, olha, a minha empresa, aqui é o meu time, essas são as pessoas que você vai lidar. Eu acho que isso resolve muito melhor do que ficar travado. Por quê? Um perfil institucional, a gente vai ter um agora e as pessoas vão poder acompanhar essa jornada. Mas ele é um perfil que a gente não dá pra esperar dele um engajamento absurdo. Sim. E aí, no momento que você tá começando, principalmente, engajamento é o poder, engajamento é ouro. E aí, se a gente perde pro engajamento por causa de uma vontade futura que nem é imediata. O meu escritório, para não depender de mim, demorou quantos anos? Sim. E ainda hoje tem clientes que dependem de mim mesmo. Esses dias eu tava falando com um cliente que eu falei assim, olha, aí o meu sócio vai entrar em contato com você, com o Marco, né? Não é nem o Alex, agora a gente já tem outro sócio. O Marco vai entrar em contato com você, aí para marcar uma reunião. Aí ele só mandou assim, e você vai participar dessa reunião, né? E mandou uma carinha feliz. Aí eu falei, tá vendo? Isso é a prova de que nem com a gente, que a gente tem uma estrutura, uma empresa, a gente fala sobre isso. E aí, claro, eu vou participar da primeira. E aí eu vou chegar e já vou determinar as regras. Se ele falar assim, não, eu só quero ser atendido pela Rafa, existe esse preço e existe esse outro preço. E existe a possibilidade de você também não fazer com a gente, entende? Sim. Porque tudo é sobre expectativas. Eu não posso frustrar as expectativas dos meus clientes. Hoje, eu, Rafa, não sou... não é humanamente possível pra mim. Tem uma rotina de trabalho que eu termino o meu trabalho num horário específico, que é a hora que eu fico com os meus filhos, que eu pego as crianças na escola, que eu faço minhas coisas com eles. Isso é inegociável. Se chega um cliente hoje e falar, eu preciso que a Rafa me atenda... Isso não é possível, entende? Sim. Não é porque a Rafa se acha, é porque eu realmente estabeleci prioridades. Então, um perfil pessoal, também, pessoal do tipo, ter um nome pessoal, também me permitiria essa mesma atitude, porque é uma atitude de gestão, não é uma atitude de nome de marketing. E no fim das contas não é um perfil pessoal, é um perfil humanizado. Sim. A gente humanizou um pouco mais o perfil
para ele ter exatamente essa cara da Rafa, esse nome da Rafa, e não ser mais aquela confusão de, meu Deus, mas é um escritório de arquitetura? É uma arquiteta? Ou é uma empresária? E agora a gente tem essa liberdade. Eu preciso pontuar uma coisa que você falou assim, eu hoje tenho algumas coisas que são inegociáveis e eu tenho essa forma, essa forma, essa forma. Tem gente que não sente que tem essa autorização. Mas no início às vezes não tem mesmo. Às vezes não tem, mas uma coisa que eu vi que acontecer, porque eu acompanhei o processo, que faz com que hoje você tenha tranquilidade, às vezes, de negar um cliente, é o fato de você trabalhar teu marketing sempre. Porque não é só aquele cara, né? Não, com certeza. Assim, você sai de uma posição de eu preciso desse cliente com todos os meus clientes. Não é que eu desmereço os meus clientes, muito pelo contrário, eu amo os meus clientes, honro cada um deles. Nossa, assim, sou muito grata à confiança que cada um deposita. Mas existe um ser humano que, acima de qualquer coisa, é uma esposa, mãe de família, que tem como critérios de hierarquia prioridades. Exato. Se um cliente quer que eu coloque ele na frente da minha família, eu prefiro que ele não seja meu cliente. Ponto. Assim, não tem questionamento isso pra mim. Isso é muito simples. Eu nunca vou abrir mão de valores por um dinheiro, entende? Dinheiro a gente faz. Dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. E não tô falando isso hoje só porque a gente tem condições e tudo mais. Não, tô falando isso porque, de fato, eu acredito nisso. E aí, quando você tem valores fortes, acaba que você atrai pessoas que também têm valores fortes. Os meus clientes hoje, por exemplo, são todos que têm por base um valor de família muito forte. Então eles entendem, se eu precisar, por exemplo, participar de uma reunião com a Madalena no colo, eles mesmos fazem isso, filhos, né? A maioria deles tem muitos filhos e tal. Ou ficam grávidos durante a obra. Tem isso. Tem uma água aqui no nosso Bora que é um negócio muito perigoso. Todo mundo que a pessoa fica tranquila, gente. É porque aqui a obra não tem dor de cabeça. Então a pessoa fica tranquila. Curiosidades, não só os nossos clientes. A gente já teve acho que 8 ou 9 clientes que engravidaram durante o processo de projeto ou obra, e a gente tem, e é isso, eu tô falando desses casos específicos porque teve que mudar tudo, assim, muda projeto, muda isso. Agora, equipe, cara, tem 7 pessoas. Tem 7 pessoas. E humano agora. E humano. Tem 7 pessoas na equipe. 7 pessoas. Nesse momento exato, enquanto a gente grava. Bora procriar. Bora procriar. Já vamos para outros treinamentos de outras coisas para ajudar as pessoas que vão ter bebês. Tá vendo que eu precisava, né? Precisava mudar o nome. Essa liberdade era importante. E o processo de troca, Rafa? Foi tenso, hein? Cara, que doideira foi aquilo, viu? Eu perguntei em um monte de grupo que eu participo. Gente, como é que é? Não sei o que. Aí teve um amigo que falou assim, não, eu entrei em contato, era um perfil, no caso dele, o perfil que tinha o nome dele tava abandonado. Aí ele entrou em contato com o suporte lá do Facebook mesmo, provou que aquele perfil não tinha movimentação e ele conseguiu, baseado num processo interno. Ele falou, olha, foi tranquilo, eles me liberaram em alguns meses. A gente não. Tinha um Rafa brasileiro. Era o Rafa brasileiro, meu xará. Né? Que não era Rafa brasileiro, inclusive. O sobrenome dele era outro, mas ele usava esse nome aí. E aí a gente entrou em contato com ele. Nossa, que cagada, né? O Léo ainda fez o seguinte. Não, porque eu sou aqui do departamento de marketing. Pô, departamento de marketing. Aí fizemos uma proposta financeira. Ele falou assim, olha, uma empresa que tem um departamento de marketing pode pagar mais. Lógico. Óbvio. Como é que você se apresenta assim, pô? Mas eu já tinha mandado uma mensagem pra ele. Oi, tudo bom? Meu xará e tal. Estou querendo trocar o nome do meu perfil. Eu vi aqui. O que você acha? Vamos negociar, né? E tal. E ele não me respondeu. Aí ele foi e te respondeu. Sim. O departamento de marketing falou, opa, vou entrar aqui. É porque ele não tinha muito interesse. Ele tava ali apertado mesmo. Queria fazer essa mudança se fosse uma coisa muito vantajosa pra ele. E aí foi ótimo, porque a gente chegou numa equação financeira boa, né? Não precisamos expor aqui o parâmetro, mas eu peguei alguns parâmetros com amigos, então consultei, por exemplo, o Yezer. Falei, Yezer, tem essa possibilidade, tem essa proposta. Ele falou, pode fechar, tá justo, né? E aí... Aí a gente marcou a data. Sim. Marcamos a data, vamos trocar. Eu tava assim meio tenso e tal, fizemos um Zoom. E aí, porque a gente pensou, como que a gente vai fazer isso? Vou passar um Pix pra uma pessoa que eu não conheço. E aí ele tá com a conta, vai que dá ruim, vai que ele não devolve. Você sabe da história? Você sabe exatamente dos bastidores? Não, exatamente tu vai saber agora, então. Cara, foi agora. muito tenso mesmo. Aí a gente, beleza, então vamos lá, Rafa, prazer e tal, não sei o que, a gente no Zoom. Aí eu falei assim, então eu vou fazer o Pix pra você. Aí peguei o celular, fiz o Pix. Aí ele falou assim, pronto, mudei o meu nome. Aí eu falei, então tá bom, agora eu vou trocar o meu. Aí não ia. Aí não ia. O nome não ia.
O nome não ia. E aí eu falava assim, gente, olha aqui. Cara, e eu super atarefada. O Léo falou assim, vai ser 2 minutinhos, Rafa, entra aqui rapidinho. Bem na hora de botar as crianças pra dormir. Eu com a Madalena no colo, não sei o quê. E eu, gente, não tá indo. Não tá indo, não sei o quê. Aí ele, olha, gente, eu não sei, eu já fiz e tal. Ele super bonzinho, né? Sim, então, sim. muito solícito. Aí o Léo teve uma ideia genial. Aí a gente falou, então faz o seguinte, passa pra gente os seus acessos, a gente fica com o perfil. Ele mesmo falou também, olha, eu não faço questão desse perfil, eu libero ele pra vocês. Vocês ficam com o perfil e aí vocês trocam, porque o que acontece? Quando você muda o nome de usuário, você tem 15 dias pra recuperar ele de volta. 14 dias exatamente, 14 dias pelo textinho lá, porque eu entrei naquilo ali, tipo, quase mas, todo dia. Mas o seu foi 15. O seu então, foi 15. Mas é isso que eu ia dizer. No nosso, deu ruim. Não foi 15, foi mais. Demorou uns 3, 4 dias a mais, Léo. Foi dia 15 de noite, 20 horas. Nossa, ele sabe a hora. Não, mas é porque a gente tava cronometrando. E aí, o que aconteceu? Quando deram os 14 dias, eu falei, vai ser hoje. Vai ser hoje que a gente vai trocar. Anunciei no Instagram. Foi. Começamos uma sequência, eu gravei uma série eu escrevi um texto, que foi o texto que eu postei, e aí a gente transcreveu aquele texto pra stories, e a gente passou o dia inteiro postando aquilo. E aí, o que aconteceu? Nada aconteceu. Nada aconteceu. No dia seguinte, eu falava assim, o que eu faço? Eu não vou postar nada, o que tá acontecendo? Léo, pelo amor de Deus, resolve, pô, tu que tem que resolver esse negócio. Aí eu enchi o saco do Léo, falava, vai você, cara, eu não tenho tempo pra fazer isso, Léo, você precisa entrar em contato com o Facebook. Saber o que tá acontecendo. Foi. Aí eu entrei em contato com a galera do Facebook, falei com eles lá no chat, eles me ligaram, falei, cara, tô desesperado, a gente precisa mudar o nome e tal, e o nome não tá liberado, a gente já tá com 15 dias aí, já passou o prazo. Aí ele falou, não, é assim mesmo, às vezes atrasa, tem um delayzinho. Vai tentando, mas ninguém vai roubar seu nome, não. Fica tranquilo. Senhora. Aí no final do dia, aí a Rafa tentou de novo. Aí quando eu olhei no grupo, a Rafa conseguia. Eu falei, ai meu Deus, obrigado. Que alívio, meu Deus do céu. E aí foi estranho, né? Eu olhei assim, eu falei, cara, agora é Rafa brasileiro. Hoje, agora eu tento marcar Bora Ark. Cadê a Bora Ark? Se eu te falar as confusão que eu tô fazendo, vocês nem acreditam. Porque no meu celular, eu já tô logada na conta nova do Bora Ark, que é a surpresa que a gente tem, né? Que a gente vai agora ter a conta nova. E aí, de vez em quando, eu vou postar no meu, aí eu falo assim, acho que tá errado. Aí eu marco o Bora Ark, aí quando eu vejo, eu postei alguma coisa lá, aí eu vou lá e deleto. Mas aí, olha que louco, aconteceu uma coisa que me deixou muito mais tensa. Eu não te contei essa parte. Algumas pessoas começaram a me mandar mensagem no direct falando assim, e o Bora Ark? Vocês vão abrir a conta do Bora Ark? Aí eu comecei a entrar numa paranoia de essas pessoas estão querendo sondar pra roubar o nome Bora Ark. Aí eu entrei na coisa do Bora Ark. Eu falei, gente, agora eu preciso ficar atenta, porque quando liberar o do Bora Ark, eu preciso já fazer a troca, porque aí eu peguei olha a confusão, eu peguei o meu perfil pessoal que eu não usava, excluí todos os posts, falei, já tem umas pessoas ali que eu gosto, umas pessoas que eu, né, sei lá, 1000 pessoas. Mas pra gente não fazer outro perfil, eu não aguentava mais ter conta logada no meu celular, né? Aí eu transformei o que era Rafa Vieira, depois virou, enfim. Aí transformei no Bora Ark. Então, eu fiquei tensa, porque você viajou, não foi né? uma pessoa só. Vieram, sei lá, umas 5 pessoas. E aí, o que vai acontecer agora com o perfil Bora Ark? Tipo... Aí eu só falei assim, por enquanto nada. Tipo, eu falei, véi, umas pessoas que nunca tinham falado comigo. Não era como se fosse um seguidor constante ali. Eu falei, essas pessoas estão de olho no nosso nome. Elas devem estar querendo pegar o nome pra depois vender pra gente. Porque tem isso também, né? Tem isso. Tem uma máfia aí nesse negócio. Mas eu acho que no fim das contas, as pessoas elas eram curiosas pra saber o que é que ia acontecer. Sim, foi neurose, entendeu? A pessoa entrou traumatizada. Mas foi tensa. Essa história aí da mudança de nome foi bem tensa. E eu ficava ali todo dia olhando pra ver se conseguia mudar e tal. E não conseguia. Mas não tinha risco, assim, da gente perder o nome, porque a gente tinha o nome do perfil. Então a gente não, mas Léo, o nome do perfil, depois de 15 dias, é claro que tinha risco. Depois de 15 dias, ele tava pro jogo. Eu sei, ele mas tava pro antes... mercado. Se alguém pegasse o nome Rafa Brasileiro, que a gente, inclusive, ainda fez a besteira de anunciar antes de mudar... Se tivesse alguém de má fé ali esperando, falando, não, vou tentar. Pô, a pessoa dá ali um lance, sei lá, o dobro do que a gente pagou, 3 vezes mais que a gente pagou, entendeu?
E aí a gente ia ter que explicar isso pra audiência, ia ser um negócio... Nossa, ia ser muito chato. Mas graças a Deus deu tudo certo. E se você for trocar o seu nome de usuário, lembre-se que você tem 14 dias aí pra esperar, pra fazer esse processo. Não Deu se certo. empolgue achando que vai Não acho que vai ser rápido. instantâneo. Só Antigamente anuncie era. quando você já terminar de fazer todo o processo. Exatamente. Anuncie depois que você trocar também, pra que no flop, né? Porque flopou. Gente, mas o nosso papel é esse aqui. A gente testa as coisas, valida as coisas pra depois entregar de mão beijada pra vocês. E eu acho que o grande saldo positivo é que quem segue a gente aqui pra entender um pouco mais como é que faz marketing pra arquitetos, engenheiros, etc., tá ganhando de presente um perfil novo pra acompanhar, pra poder ver como é que a gente tá fazendo pra crescer esse perfil, né? Segue lá, verdade. Bora Arc. Também. Bora, E segue, ponto A. e segue Bora a Rafa ponto Brasileiro, A. né? E segue a Rafa Brasileiro. Obrigado. Puro lá. Tá vendo o que é daquele bom ter gente do seu lado? Você não precisa ficar fazendo propaganda de si. Olha aí. Não fui eu que falei, entendeu? Me siga. Entendeu? Não tô querendo Não, mas atenção. a ideia é justamente essa. Aqui a gente tá sempre fazendo as coisas pra que vocês modelem. Você já fez isso várias vezes, pô. Eu lembro quando você lançou no meio da pandemia, que você lançou a campanha do Bora Transforma. Sim. Foi uma coisa que você tinha feito, né? Uma das primeiras pessoas que eu vi no Brasil, vendendo projeto pro Brasil todo, fazendo um modelo de consultoria que não era comum no mercado. Sim. Isso em 2019, antes de surgir pandemia. Aí veio aquele momento de crise, né? Aquele momento que as pessoas não sabiam o que fazer. Você foi lá para os nossos alunos todos, né? A gente abriu um canal só para os nossos alunos lá dentro do Telegram. E ela foi passando os bastidores de toda a estratégia do que ela estava fazendo para poder vender. Então, assim, a gente E sempre hoje, faz Martinha, isso, né? desculpa te interromper, mas hoje muito do que a gente faz no Bora Captar é contar esses bastidores Exato. em tempo real, né? Exato. Então o Léo faz muita análise dos posts que a gente está usando para ajudar o pessoal a, né, encurtar ali os caminhos, Sim. e entender o que tá por trás. Porque você ficar só olhando para um perfil e copiando, se você não entende a estratégia por trás, você não vai entender por que não teve resultado. Entendeu? E E pode aí ser que fica, você aí esteja você copiando errado, né? e aí você fica estressado, porque muita gente faz um esforço de marketing e não tem resultado porque não entendeu a estratégia por trás. Não adianta só copiar o bolo pronto. Você tem que entender ali, primeiro, tem que entender a ordem, né, que a receita ela é feita, né? Você vai fazer um bolo, não adianta você botar o ovo depois que ele tá assado. Você tem Exato. que botar o ovo na hora certa. E às vezes tem um ingrediente ali que é fundamental e a pessoa não olhou para ele, não teve esse feeling de entender que aquilo ali era fundamental, fazer aquele por passo exemplo, ali. na analogia do bolo ainda, o fermento é um elemento fundamental e que você não consegue sentir o gosto dele se você não souber da receita, né? Sim. Então, lá no Bora Captar a gente Sim, traz também. um pouco dessa receita. Então siga lá, Bora Captar também, mais um perfil pra você seguir. Pois é. Para de seguir gente aleatória e segue as pessoas que, né, te ajudam aí. Gabriela Pugliese. Esses dias eu fui falar, não sei o que, gente, a Gabriela Pugliese. O que aconteceu com a Gabriela Pugliese? Alguém sabe? Ela foi cancelada, Ela né? engravidou. Sério? Engravidou. Olha aí, o Léo sabe da fofoca. Eu acho que se envolveu com... Eu acho que com isso a gente pode encerrar o episódio, né? Porque não faz sentido. Né? Terminar o episódio com Gabriel. Mas ela era no próximo. referência. Se encontra no próximo episódio? Se encontramos Sim. no próximo É isso aí. episódio aqui no BoraCast, o melhor podcast para arquitetos e engenheiros que querem viver bem das suas profissões. Até lá! Bora.